Esse não vai ser um vídeo fácil de gravar, mas eu senti no meu coração de gravar esse vídeo, porque talvez aí do outro lado existe alguém que precisa desse vídeo, que está passando pelo mesmo que eu passei, e quero dizer para você que você não está sozinha. Hoje eu vou contar a história do meu filho Miguel. Meu anjo Miguel, meu anjinho Miguel, que partiu com apenas 2 aninhos e uma parte de mim se foi junto com ele. Mas o amor ficou e por esse amor que eu estou aqui dividir essa história com vocês. O Miguel era um menino de apenas 2 aninhos, mas era bem fechado, não gostava de qualquer pessoa, ele encarava muito as pessoas. Eu achava isso muito estranho nele. Ele chegava numa pessoa, ele ficava assim olhando para a pessoa, achando estranho, mas quando ele dava um sorriso, gente, era um sorriso. Ai, era um sorriso que você fala, gente, que sorriso é esse? E era muito bravo também, brigava com apenas 2 anos, o irmão dele com 7. Brigavam muito, os dois brigavam muito, e quem sempre chorava era o Emanuel. O Emanuel tinha 5 anos quando ele nasceu. Eu levei ele no hospital um dia para fazer os exames de rotina, né? O médico olhou para mim e falou assim, nossa, como esse bebê ele parece ser um menino feliz. Eu falei, ai, que bom. Eu lembro que uma vez chegou, eu tava morando na casa da minha mãe, e chegou um primo deles, e o menino tinha uns 13 anos, e o Emanuel tinha 7 anos na época. O Miguel ainda mamava no meu peito, ele mamou até o último dia de vida dele. De repente, o Manuel começou a brincar de lutinha com esse menino de 13 anos. O Miguel, acho que não percebeu, achou que o menino tava tentando bater no Emanuel. De repente, ele largou o peito, assim, sabe? Foi pra cima do menino. Tipo, ah, não bate no meu irmão, não, né? A única pessoa que pode brigar com ele sou eu. E todo mundo riu ali na sala, todo mundo percebeu o que ele tinha feito. Largou eu, assim, e foi brigar com o menino de 13 anos. E ele só apenas tinha 12 anos, sabe? Ele era gordinho, tinha o cabelo lisinho. Quando o Miguel nasceu, ele era um menino cheio de saúde. Eu nunca vi que ele tinha algum problema respiratório, eu nunca percebi isso. Cada vez que o tempo mudava, eu tinha que levar ele para o hospital, ele ficava internado, só que nunca ninguém me disse para mim se ele tinha algum problema respiratório, se ele tinha algum problema no pulmão dele. Enquanto ele não melhorava, eles não liberavam ele, entendeu? Ele já chegou a ficar internado, um dia, 2 dias, mas pra mim era só porque ele era um bebê, não porque ele tinha alguma coisa, sabe? Então eu mudei da cidade onde eu morava, porque nessa época também eu tinha me separado, queria me separar do pai dos meus filhos, e voltei aqui pro interior de São Paulo, perto da minha mãe. Que é muito mais frio do que no litoral, aqui no interior é muito mais frio, tanto que hoje, gente, tá muito frio, já faz quase um mês que tá muito frio aqui no interior. Então, chegou aqui, ele logo já ficou doente, com gripe, e eu levei ele várias vezes no hospital aqui, no médico aqui, para ver sobre isso. Uma semana antes eu levei no hospital, chegou lá, eles tiraram um raio-x dele e viram que ele não tinha nada. Eu perguntei pra médica, aliás, eu nunca vi esse raio-x na minha vida, eu ainda até fiquei esperando no hospital sobre o raio-x. Eu perguntei, falaram, agora eles não dão um raio-x assim, eles mandam direto pro computador do doutor, só ir lá e falar o nome dele, que tá lá no computador do doutor. Então eu cheguei lá, o hospital tava muito cheio, eu me lembro de que eu levei no hospital. O hospital estava muito cheio mesmo, gente. Até que falaram pra mim, entra por trás, porque o hospital tá muito cheio. Entrei por trás do hospital para conversar com o doutor, né? Ele falou, não, seu filho tá bom, só tomar um antibiótico, que ele vai ficar bom, fica prestando atenção, faz inalação em casa. E passou mais uma semana, ele não tinha nada. Ele era muito grudado em mim, sabe? Não sei se é porque quando a gente morou lá no litoral, era só nós 3, sempre junto. O pai deles trabalhava muito, ou tava na casa da mãe dele. Então a gente sempre ficou mais perto, nós 3, eu, ele e o Emanuel. Ele não se desgrudava muito de mim, não gostava de estar com ninguém, era sempre comigo, sabe? E aí eu vim de lá pra cá, do litoral, para poder trabalhar aqui no interior. Eu cheguei em março aqui no interior. Quando chegou em março, já arrumei um emprego, já comecei a trabalhar. Sempre pensei muito em cuidar dos meus filhos, sabe? Eu sempre achei que cuidar dos meus filhos era uma missão minha. Então eu sempre quis trabalhar em casa, fazer alguma coisa em casa para estar sempre com eles, para sempre cuidando da memória afetiva deles. Eu sempre fui muito assim, sabe? Porque casar sempre foi o meu sonho, ter filho sempre foi meu sonho. Então, poxa, se é meu sonho, eu preciso cuidar do meu sonho, entendeu? E aí eu me lembro que eu vim embora pra cá e eu fui trabalhar e ele chorava muito quando a gente ficava longe. Meu pai vinha buscar eu de carro no meu serviço. E aí ele chegava, ele já chorava de saudade, ele me abraçava, ele era bem gordinho.
era muito... Ele queria muito uma bicicletinha, e eu disse pra ele assim que eu ia trabalhar, que até o final do mês eu ia comprar uma bicicleta pra ele. E aí a gente tinha feito a festinha de aniversário dele em junho, isso aconteceu tudo em julho. Em julho era o aniversário do Emanuel. Em junho eu ia fazer a festinha dos dois juntos. Eu nunca deixei de fazer um bolinho só pra eles, né? E no dia da festinha dele, a minha irmã veio com as crianças dela e a gente dançou bastante, a gente brincou bastante, a gente cantou bastante, pulamos bastante na festinha dele. Ele tava muito feliz mesmo. E quando chegou na segunda-feira, que antecedeu tudo, e brincou o dia todo, brincou com o menino do vizinho, brincou com o irmão dele, levantava a bicicleta, empurrava, e eu até brincava, meu Deus, que menino forte, ele só tinha 2 anos, tinha acabado de fazer 2 anos, gente. Pegava uma bicicleta de um menino de 7 anos, sabe? E ele tinha uma bicicletinha, mas ele queria uma que não fosse igualzinha dele, porque a dele era de empurrar e tinha ganhado da minha irmã. E ele queria uma bicicletinha muito... Uma bicicletinha normal de menino mesmo, sabe? Eu me lembro também que minha mãe falou assim, Denise, quer que eu vou lá e tire uma bicicleta pra ele? Mas como eu estava um pouquinho sem dinheiro, decidi, falei, não, mãe, não, até o final do mês eu já tenho dinheiro e compro uma bicicleta pra ele à vista. Esse era o meu intuito. E, enfim, gente, na segunda-feira, e aí ele queria dormir e ele não queria que ninguém desse banho nele. Minha mãe, deixa que eu dou banho nele. Eu falei, não, tá muito frio, mãe, eu nem vou tirar a roupa dele, só vou lavar o bumbumzinho dele e pronto, e levei lá pra cima. Eu tava muito cansada, sabe? Porque eu tava fazendo uma oficina de costura na casa da minha mãe, porque meu pai também ia trabalhar comigo. E eu tinha pegado já a máquina reta, tava com a overlock, meu pai, eu costurava, meu pai cortava as roupas de bebê. E aquele dia à noite, minha mãe, deixa que eu dou banho nele. Eu falei, não, deixa que eu me viro aqui com ele. E fui lá em cima, ele tava com sono, com vontade de mamar, e ele mamava no peito ainda. Levei ele, dei só um banho, lavei o bumbum dele, e eu lembro que ele falava assim, ai, mamãe, tá muito frio. Eu falei, tá, né, filho? Que lugar frio, né? Ai, mamãe, ele só falava, ai, mamãe, tá muito frio. Gente, eu juro pra vocês que eu não percebi que ele tava com febre, ele não teve febre. Não senti que ele estava doente a ponto de morrer. Porque ele ficou o tempo todo no colo do meu pai, aí ele dormiu, depois ele acordou, jantou, comeu um bolo que a minha mãe fez. Minha mãe inventa bastante coisa, né? Minha mãe tinha feito um pão de forma pra eles tomaram com chá, com o Emanuel, com ele. Depois minha mãe fez sopa, eles comeram. Eu não me lembro, Miguel moado, com dor. Não me lembro, gente, não me lembro. Só se for uma mãe muito relaxada pra não ver, sabe, que meu filho estava doente a ponto de morrer. E aí eu tava muito cansada, do jeito que eu trabalhei o dia todo, deitei na cama ali, fui dar mamar pra ele e acabei dormindo. E Emanuel tava assistindo. E lá para umas 2, 3 horas da manhã eu acordei com ele, tentando respirar e não conseguia respirar. E eu saí gritando, meu pai, minha mãe. Só que foi tão rápido, gente. Foi muito rápido. Tudo muito rápido. Que quando eu entreguei ele pra minha mãe, mãe, socorre aqui, acho que ele não tá conseguindo respirar. O meu pai já saiu pra pegar o carro pra poder a gente ir embora logo. E foi tudo muito rápido, gente, que eu só vi ele olhando pra mim e quando eu fecho os olhos, eu vejo ele indo embora no meu colo, sabe? Ali no meu colo mesmo. O último suspiro dele foi no meu colo, junto com a minha mãe, eu gritando, chorando, pedindo pra Deus não. Mas eu sabia que ele ia. Mas mesmo assim, meu pai pegou o carro, a gente desceu. Minha mãe, que tem problema nas pernas, a gente desceu. A casa dos meus pais é 3 andares, nós estava no último andar, nos quartos. A gente desceu correndo, eu gritando, não, Deus, não deixa, não. E descendo, correndo com o Emanuel, eu cuidando do Emanuel também, o Emanuel vendo tudo. A gente descendo, correndo pelas escadas, descendo. Meu pai já tinha tirado o carro de dentro, os vizinhos tudo acordando. E foi... Minha mãe entregou ele pra mim, ele já tava sem vida. A gente correu mesmo assim, a gente correu pro hospital. Chegando lá, eu não conseguia sair de dentro do carro. Minha mãe catou ele, levou pra dentro do hospital. Depois disso, eu só entregaram eles no caixão. Eu só vi ele no velório. É muito incrível a vida, né? Um dia você tá com a pessoa aqui, no outro dia você tá velando ele aqui.
Por muito tempo, gente, eu achava que foi culpa minha. Por que eu não prestei atenção que ele estava tão mal, assim, a ponto de morrer, sabe? Porque ele morreu de choque séptico, de pneumonia, de... tem um outro nome, que é igual pneumonia, gente, eu esqueci o nome. Alguma coisa no pulmão, sabe? Que dá em criança. E aí, só que ele estava sendo medicado. E aí depois eu comecei a pesquisar muito, pedir, toda vez que eu ia num médico, eu perguntava pra ele por que tinha acontecido aquilo com meu filho, e os médicos diziam pra mim que poderia ser também o antibiótico que mascarou a doença dele. Lá no hospital, lá no litoral, ele ficava internado, e quando chegou aqui, tava bom, ou não prestou atenção porque o hospital estava cheio de gente, mas na mesma época que meu filho morreu, a mesma coisa que meu filho faleceu, já tinha morrido umas 3 crianças da mesma idade dele. Depois desse dia, por várias vezes eu pensei que a culpa fosse minha, sempre foi culpa minha, sempre foi culpa minha. Por que eu não prestei atenção mais nele, sabe? Mas em nenhum momento eu falei assim, não, por que eu vim embora pro litoral? Por que eu vim embora? Não, nenhum momento, gente. Eu sabia que em algum momento algo ia acontecer na minha vida, sabe? Eu desde muito nova sempre falei pra minha mãe que com 30 anos eu ia embora, que era pra minha mãe já ficar preparada, que com 30 anos eu ia embora. Eu tinha um namorado, eu disse pra ele assim, ó, eu vou viver até os 30 anos, tá? Ele falou, credo, Denise, então eu não vou casar com você. Então eu sempre tive isso dentro do meu coração, que com 30 anos eu ia embora Eu ia embora. E meu filho com 30, eu com 30 anos e meu filho, eu já tinha 31, 32 anos. Deus levou meu filho, sabe? Então, quando ele passou mal, levamos pro hospital, eu já disse pro Emanuel assim, nossa, a gente não precisa orar, não precisa pedir, porque ele vai embora. Quando ele se foi, gente, e essa dor, esse medo que eu tinha de viver, essa dor foi junto com ele, sabe? Eu sofro muito pela saudade. Gente, como dói ter saudade de alguém que a gente ama tanto. Deus, que saudade daquilo que eu não vivi. Sabe, eu não tenho remorso, porque eu cuidei dos meus filhos, eu sempre cuidei dos meus filhos muito bem. Eu sempre cuidei das roupas, cuidei deles, da escola. Mas a saudade, gente, mas a saudade dói muito, sabe? É uma saudade boa, sabe? Do que a gente não viveu, a gente imagina como seria os 3 juntos, sabe? É uma saudade muito, muito, muito boa, mas é uma saudade, sabe? E eu acho que nenhuma mãe deveria sentir isso. Só que a gente muda. Só que é muito incrível, gente, quando eu sou uma Denise antes e sou uma Denise depois dessa dor. Hoje eu sou uma Denise muito mais forte, muito mais decidida daquilo que eu desejo. Hoje eu sou uma Denise que não importa o que as pessoas pensam sobre mim, porque quando eu sentia muita saudade, era eu sozinha que ia, ficava lá horas. Essa Denise aqui, ela é muito forte. Eu aprendi a ser forte na mar, porque quando eu olhava pro Emanuel, o Emanuel precisava de mim, precisava de uma mãe forte, precisava de uma mãe forte. Ele dizia que não aguentava mais ver eu chorando. Um dia eu ouvi ele contando pra minha mãe que ele não aguentava mais me ver chorando. Eu falei, então, a partir de hoje eu não choro mais. E eu não chorava muito, eu não chorava em casa, eu ia pro cemitério chorar, eu ficava lá deitada no túmulo dele. Por muitas vezes eu fiz isso, conversando com ele como estava do outro lado. E hoje eu sou uma mulher totalmente diferente do que eu era antes, gente. E quando eu desanimo, eu lembro que meus filhos precisam de mim, precisam de uma mãe forte. Sabe, eles não estão precisando de uma mãe, eles precisam de mim. Sabe, de uma mãe forte. Eu tenho tentado ser essa mãe todos os dias, essa mãe forte pra eles, sabe? Mas eu posso estar só o caco, mas eu continuo sendo forte pra mim. Se a minha mãe estivesse do meu lado o tempo todo. Mas tá bom, né? É uma saudade. A única coisa que restou na minha vida é a saudade, sabe? Eu não tenho remorso. Mas muitas vezes eu falei, meu Deus, será que eu não percebi que ele estava com pneumonia? Pra morrer do dia pra noite, gente. Um dia você tá seu bebê, no outro dia você já não tá mais. Eu acho que nenhuma mãe deveria passar por isso, sabe? Nenhuma mãe. Mas Deus só dá a cruz que a gente consegue carregar. Eu consegui.
Esse ano vai fazer 10 anos que ele se foi. Ele foi com 2 anos. Esse ano ele ia fazer 12 anos. Esse ano, em junho, ele ia fazer 12 anos. Eu não consigo imaginar ele. Às vezes eu imagino ele bem gordinho, porque ele era bem gordinho, bem forte, os ossos são bem fortes, igualzinho a mim, igual a família da minha mãe, porque os outros puxaram a família, principalmente a Helena puxou a família do pai dela. Eu era uma Denise antes, hoje eu sou uma outra Denise, eu mudei a minha maneira de ver Deus, mudei minha maneira de ver Deus, eu mudei a minha maneira de ver o mundo, eu mudei a minha maneira, acho que toda mãe, eu não sei, todas as pessoas que perdem alguém tão perto de você, você começa a ver a vida de uma maneira totalmente diferente, sabe? Não sei explicar pra vocês, eu sei que eu tenho aquela ânsia de viver, mas não a Denise do passado, porque aquela tinha muita depressão. Essa Denise não, essa Denise, quando eu percebo que eu não vou aguentar, eu falo, não, aguento sim, vou aguentar sim, claro que eu aguento. Eu tinha 2 opções, gente, quando meu filho foi embora. Ou eu vivia em depressão, tomando remédio, ficando doida, ou eu me levantava dali e fosse viver. Porque a vida continuava acontecendo. A vida não parou porque meu filho morreu. Eu tinha que continuar vivendo. Então eu decidi a segunda opção de viver, de voltar a trabalhar, de voltar a cuidar de mim. Logo depois eu descobri que estava grávida. Meses depois eu descobri que estava grávida da Helena. E eu sabia que era uma menina. Então a vida ela continuou. E é claro, gente, que uma mãe nunca esquece do filho que se vai embora. Miguel, ele tá sempre aqui comigo, tô sempre lembrando, tem foto do Miguel, pra ninguém esquecer que o Miguel existiu aqui, existe aqui. Que o lugar dele continua aqui, o amor que eu tenho por ele continua aqui. Mas a vida, ela continuou. E eu tive que me reerguer, me sair do fundo do poço, pra reerguer, pra poder, pelos meus filhos, só foi isso pelos meus filhos, pela minha mãe, que eu não aguentava ver minha mãe mais chorando. E o Emanuel... saía correndo, assim, sabe? Pra fazer algo com açúcar, pra ver se eu conseguia parar de chorar. E foi pros meus filhos, sabe? Que eu me reergui, que eu voltei a trabalhar, que eu voltei a viver. Hoje eu sou essa mulher que luta pelos meus sonhos por causa dos meus filhos. Eu tô aqui de pé por causa dos meus filhos. Helena é como um arco-íris que diz, né? Que vem depois de uma chuva, de uma tempestade, vem aquele arco-íris. A Helena veio nesse momento, sabe? Com um arco-íris. Ai, gente, eu só tenho que agradecer a Deus. Tenho muita saudade do meu filho, mas eu tenho muita gratidão a Deus por tantas coisas que Ele fez por mim. Por ter dado sentido à minha vida, um outro sentido na minha vida. Hoje eu sou uma Denise que, poxa, amo viver, amo cuidar dos meus filhos. Claro que tem dia que eles me irritam de uma forma que parece que eu não vou aguentar. Ai, que nervoso! Mas meus filhos são tudo que eu tenho de bom na vida, sabe? É o meu legado que eu vou deixar, é algo de bom que eu vou deixar. Eu deixei de ser de tudo quando eu decidi ter meus filhos, sabe? Meus filhos é tudo que eu tenho na vida. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Esse já é o 3º ou 4º vídeo que eu gravo falando sobre a história do Miguel. Ai, eu não queria chorar. Todas as vezes que eu começava a gravar esse vídeo, eu chorava muito. É alegria. O Miguel Ele ficou pouco tempo aqui, mas quem conviveu com o Miguel sabe que o Miguel era... Olha o nome, gente, Miguel. E eu sempre dizia que o Miguel não era dessa terra, eu sempre dizia, gente, ele tinha uma inteligência além da idade dele, que falava, não, esse menino não era dessa terra. Eu sempre disse, gente. Então ele não era, eu sempre falava que é um homenzinho pequeno. É isso, gente. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, tchau.